mais uma vez está encarregado de estar trazendo a mensagem do Senhor. Que Deus, com sua bondade e misericórdia, nos concedeu esta graça e que Ele possa nos usar para a honra e glória do nome dEle. Nós somos simplesmente uma ferramenta ao qual é usada, é polida pelo autor da vida, que é o nosso Senhor. Abra as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Quero externar minha gratidão a Deus, primeiramente, por esta tão rica oportunidade, ao nosso pastor, pela confiança a qual me tem dado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. É um texto muito conhecido, que creio eu que todos os irmãos aqui conhecem. Todos os irmãos encontraram? Amém? Todos os irmãos encontraram? Amém. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Enquanto seguiam pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele respondeu: Quem é, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, mas levanta-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-se pela mão, o levaram para Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, durante aos quais nada comeu e nada bebeu. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, todos nós sabemos que o ministério de Jesus, ele é narrado pelos 4 evangelistas, cujos são eles Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós já sabemos, na história bíblica dominical, nós já aprendemos a distinção dos evangelhos. Já o livro de Atos dos Apóstolos, por alguns comentaristas e teólogos também, ele é conhecido como o 5º evangelho, o evangelho do Espírito Santo, por tamanha relevância que tem nesse livro, ao qual tem por autor e escritor Lucas, o médico. E o evangelho de Atos dos Apóstolos, ele inicia após Jesus, ele já ressurreto, ele já aparecer aos discípulos, segundo em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus já ressurreto apareceu a 500 pessoas, mais Tiago. E agora ele passa 40 dias com os discípulos. E dentro desses 40 dias, o Senhor Jesus, ele ensina sobre o reino de Deus. E dentro desse ensino, no capítulo de número 1, após ele ter ficado 40 dias com os discípulos, ele fala sobre o reino. Só que no verso de número 6, os discípulos ainda estão com a mente um pouco cauterizada, porque eles estão preocupados com o reino da terra. E eles levantam uma pergunta e dizem: Senhor, quando é que o Senhor restaurará este tempo em Israel? E o Senhor Jesus toma a palavra e diz: Não cabe a vós saber o tempo, nem a estação, mas somente ao Pai que instituiu o tempo certo. Mas Jesus ainda, antes de subir assunta aos céus, ele deixa uma palavra. E nesta palavra, embasada de uma ordem: ficai-vos
em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Já aqui permita fazer uma aplicação. Ninguém pode receber do alto se não aprendeu a ficar. E ninguém pode sair se do alto não receber. Aleluia. Quando os discípulos estão todos reunidos, com tudo em comum, vem um vento veemente e impetuoso que toma toda a casa. E é vista sobre eles línguas repartidas como que de fogo. E eles são batizados, são renovados ali pela promessa que foi predita pelo profeta Joel. E Pedro, no meio desse discurso, ele se levanta e prega seu primeiro sermão. E dentro deste sermão, nós vemos que Pedro, um pescador, ao qual, quando Jesus o encontrou, disse: eu farei de ti, não pescadores mais de peixe, mas farei de ti pescadores de homens. E esse Pedro, ele se levanta com tanta altivez e autoridade e prega seu primeiro sermão. Dentro desse primeiro sermão, consequentemente, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Mas como vimos, e tem relatos, no versículo de número 8, a ordenância de Jesus: ficai-vos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Assim como o Cordeiro Imaculado estava pronto e preparado desde a fundação do mundo por Deus, já era plano de Deus para ter a igreja. Plano de Deus é ter um Pedro na Judéia. Era plano de Deus já ter um Filipe em Samaria. Mas no coração de Deus, ele já tinha alguém para levar o evangelho aos confins da terra e aos gentios. Aleluia. Passado este período, em nenhum momento Pedro ele duvidou da promessa. Quando ele se levanta, ele diz: meus irmãos, nós não estamos embriagados. Hoje é que se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E aquilo se cumpriu uma parte. Entramos no capítulo de número 3. Ali nós veremos Pedro e João, já cheios de poder e autoridade, subindo juntos ao templo. E aqui permita uma aplicação. O temperamento de Pedro é totalmente ao contrário do temperamento de João. João é aquele que reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus. Já Pedro é aquele que o nega 3 vezes, é aquele que, lá no Gólgota, arranca a espada e fere o sumo sacerdote, cujo nome era Malco. Mas só que percebe que ambos têm temperamentos diferentes. Mas o propósito que os dois estão buscando e fazendo não é em prol do seu reino, mas é em prol do reino de Deus. E quando Pedro e João chegam à porta formosa, existia um coxo que mais de 40 anos era colocado todos os dias à porta do templo. Esse para receber, pedir esmola. Ao encontrar, se deparar com Pedro e João, ele pede: dê-me esmola. Pedro, com autoridade cheia do Espírito Santo, vai dizer: prata e ouro eu não tenho, mas tudo o que tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus, o Nazareno. E imediatamente Pedro estende a mão para o coxo e ele levanta de pé. O coxo poderia ir para casa, o coxo poderia retornar, mas não, diz o texto: e saltando, pulando e adorando, entrou no templo, glorificando e exaltando a Deus. Glória a Deus. Ao passar todo o alvoroço, os holofotes agora estão em cima de Pedro e João. Os israelitas
estão enclausulados por falar: não era esse um pescador? Não era esse homens ao qual não tem nenhuma escola acadêmica? De onde vem todo esse poder? Pedro para o seu sermão e diz: homens israelitas, por que olhares para nós, achando que pelo nosso poder nós o fizemos este homem andar? Mas não foi pelo nosso poder, foi pela fé no Jesus de Nazaré, ao qual vocês crucificaram, ao qual vocês mataram e negaram. Foi no nome de Jesus que este homem agora tem saúde, que este homem agora está de pé. Aleluia. O que mais me chama a atenção, permita essa aplicação, é que o coxo, ele tinha por objetivo ganhar esmola. Ele tinha por objetivo ter um recurso, pois há mais de 40 anos ele era colocado na porta do templo. Ele era coxo de nascença, nunca tinha dado. O querer dele era ganhar uma esmola, era ganhar uma moeda. Mas só que permita aplicar algo sobre as nossas vidas. Nem sempre aquilo que queremos é aquilo que precisamos. Nem sempre aquilo que desejamos é aquilo que Deus deseja ao nosso respeito. Glória a Deus. Eu não sei como você entrou por esta porta. Eu não sei qual o desejo do seu coração. Eu não sei qual é a sua petição a Deus hoje. Mas eu tenho certeza que você não pode sair daqui com aquilo que você quer. Mas eu tenho a certeza, a convicção plena de que Deus vai lhe dar aquilo que você necessita. Aleluia. Glória a Deus. Quando Pedro sai do templo, o que acontece? Pedro e João é preso. Começa a perseguição à igreja primitiva. Consequentemente isso, Pedro, dentro da prisão, Pedro começa a pregar novamente. Pedro começa a pregar um sermão. Não um sermão comum, mas sim um sermão cristocêntrico. Resultado disso, quase 5.000 almas se converteram ao Senhor. No capítulo 5, como nós já conhecemos, nós vemos a morte de Ananias e Safira, um casal que venderam as suas propriedades e mentiram ao Espírito Santo de Deus, e sendo assim, foram mortos por mentir, tentar manipular a Deus. E no capítulo de número 6, a gente vê a escolha dos diáconos, porque nós aprendemos que diácono não nasce em festas. O diácono nasce na necessidade da igreja. E dentro desses diáconos teve uma ordem: separem para nós homens cheios do Espírito Santo, cheios do poder, que possa servir à mesa das viúvas. Dentro desses diáconos vem um homem cujo nome é Estevão, o primeiro diácono da história da igreja primitiva. Quando Estevão se levanta no capítulo 7, ele prega e diz o texto que o rosto de Estevão parecia como um anjo. Consequentemente a isso, os fariseus bolam um plano e querem matar Estevão. Só que quando vai matar Estevão, Estevão já está acorrentado, Estevão já está preso. Só que ele tem uma visão, que ele vê os céus abertos e vê o Filho do Homem assentado, nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Estevão ele prega o seu sermão de Abraão, terminando em Cristo, que sermão! Consequente isso, ele é morto. A terra mata Estevão, mas os portões celestiais da glória estão abertos para receber Estevão, porque foi fiel à sua palavra. Glória a Deus. No capítulo de número 8, a gente vê já o início da perseguição se aflorar ainda mais com a igreja. Percebe, como eu disse, sempre foi plano de Deus ter um homem aos confins da terra. Sempre foi plano de Deus ter alguém para levar a palavra aos gentios. E no capítulo de número 8, a Bíblia nos diz que Saulo de Tarso assolava a igreja. Saulo de Tarso pegava cartas, pegava liberações para prender cristãos. Só que no capítulo de número 8, nós ainda vemos que a igreja, pelo fato da perseguição, o povo perseguindo, a todo custo eles queriam destruir a igreja. E tinha um evangelista, cujo nome Filipe, portanto em Jerusalém não tinha mais espaço, a perseguição estava aflorando tanto,
ele foi a Samaria. E Deus, pela graça e a misericórdia e poder, usou a vida de Filipe e levou um grande avivamento para Samaria. E diz a Bíblia, diz o texto e não o pregador: coxos andaram, paralíticos passaram a andar, os demônios davam grito e seriam libertos pela autoridade que há no nome de Jesus. E ali Deus comandou um avivamento em Samaria através da vida de Deus. Aleluia. E diz o texto que o Espírito Santo diz a Filipe: vá para o deserto de Gaza. E sendo assim, Filipe sai da comunidade de Samaria e vai para o deserto de Gaza. Só que ao caminho ele se depara com um eunuco, um eutíope, um alto oficial da guarda da rainha de Candace. E esse eunuco, ele estava voltando de Jerusalém e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, que nós conhecemos, Isaías 53. E diz o texto que como ovelha muda foi levada ao matadouro. E Filipe pergunta: entende tu os que lê? E o eunuco pergunta: como entenderei se não há quem me explique? Filipe, ele sobe nessa carruagem. Talvez Filipe ele nunca tinha subido numa carruagem daquela. Filipe sobe, explica o texto e prega a Cristo. O eunuco se arrepende e quer ser batizado. Glória a Deus. No deserto, eu não sei como isso aconteceu. Talvez encontrou uma poça lá, Filipe imensou ele na poça, está batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diz o texto: e o Espírito Santo arrebatou Filipe de Gaza para Azoto. Quando eu li esse texto, a primeira vez que eu li o Novo Testamento, eu fiquei com uma inveja de Filipe. Eu falei: meu Deus, como pode ter sido isso? Arrebatou de um lugar e levou para outro. Até eu chegar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. 16 ao 18, o apóstolo Paulo dizendo: ao soar a trombeta de Deus, e um alarido e uma voz de arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Da mesma maneira que Filipe foi arrebatado de Gaza para Azoto, esse mesmo Espírito Santo que um dia pairou sobre a face das águas, que um dia esteve com Moisés, que compartilhou com 70, esse mesmo Espírito que no dia de Pentecoste desceu e encheu toda a casa, esse mesmo Espírito, breve, eu creio que nos arrebatará para estar para sempre com o Glória Senhor. a Deus. Aleluia. Chegamos no texto áureo que nós lemos. E diz o texto que Paulo continua a assolar a igreja. Permita só uma observação. Aqui nós temos escola bíblica dominical, não é necessário bater nessa tecla, mas possa ser que eu acabe falando Paulo em vez de Saulo. Sei que você já saber dos irmãos, não existe dois nomes. Paulo só tem um nome só. É da saber dos irmãos só para memorizar isso. Saulo, seu nome judeu; Paulo, seu nome romano. Então, quando Saulo, ele ainda respirava ameaça de morte contra os discípulos, ele pega cartas e vai até o sacerdote e dá cartas para prender cristão. Só que no caminho de Damasco, ele tem um clarão, uma luz resplandecente, e aquela graça poderosa coloca Saulo no chão. Porque só a graça de Jesus sabe nos colocar no verdadeiro lugar que merecemos. Aquele homem tão poderoso, aquele homem tão eloquente que prendia cristã, agora está domado no chão, prostrado e rendido aos pés do Senhor. Aleluia. Só que Paulo, ele fica cego, vai até a casa de Judas, é levado. Só que enquanto o Espírito Santo está falando com Paulo, ele já está falando com Ananias. Quando o Espírito Santo fala com Paulo, ele já está falando com Ananias. Quando o Espírito Santo está direcionando a vida de Paulo, ele já está falando com Ananias. Ananias, vai até a rua que se chama direita, até a casa de Judas, que lá tem um homem que está orando, e ele viu em visão você entrando, Ananias.
e colocando as mãos sobre ele, e ele recebendo o batismo do Espírito Santo. Aleluia. Só que Ananias, ele toma a palavra e vai dizer: mas Senhor, parafraseando, tem certeza que é mesmo esse Saulo? Ele respira ameaças de morte, ele prende cristão, ele assola a igreja. Mas a palavra de Deus para Ananias é: vá, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Para mim ele é um vaso escolhido. Eu não sei para você, Ananias, mas para mim ele é um vaso escolhido. Até porque na olaria de Jesus não existe lata de lixo. Ele não joga nenhum barro fora. Ele modela, ele quebra, ele refaz, e se for possível bota até no fogo. Mas fique em paz, está na mão do oleiro. Aleluia. Ele sabe o que faz. Glória a Deus. Consequentemente isso, meus irmãos, Saulo, ele já passa a pregar o Evangelho. Paulo, ele já começa a discutir com os doutores, com os judeus daquela época. E os judeus agora querem matar Saulo. O homem que assolava a igreja agora está sendo perseguido, está sendo jurado de morte por pregar a Cristo, por pregar a palavra de Deus. Isso é a graça de Jesus. Mas quando Paulo está pregando os seus sermãos e ele é levado preso a Jerusalém, Saulo é levado também para Damasco. E chegando em Damasco, o apóstolo Paulo tem esse encontro magnífico com Ananias e começa suas ministrações. A perseguição agora, o homem que perseguia a igreja de Jesus, agora está sendo perseguido por levar a palavra de Deus. Até porque o apóstolo Paulo, quando recebeu do Senhor, o Senhor disse: Ananias, este é um vaso escolhido para mim, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias levanta, e há uma observação, porque Ananias ele só aparece uma vez na Bíblia, que é em Atos capítulo 9. Ananias ele não aparece mais. É porque existem pessoas que vão passar na nossa vida, que vai simplesmente passar. Mas lembre sempre, Deus ainda usa os Ananias. E da mesma maneira que Ananias foi usado por Deus, eu e você possa ser sensível à voz do Espírito Santo, para que possamos ser usados assim também por Ele. Aleluia. A partir dali, meus irmãos, Paulo, ele passa a pregar, proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e ele afirma que ele é o Cristo, aquele o Messias prometido pelos judeus, o Messias tão esperado pelos judeus, o Messias que Isaías o disse que viria para resgatar o povo. Paulo comprova que ele é o Filho de Deus. Com isso, todos em Jerusalém querem matar Paulo. Todos aqueles querem aprisionar Paulo. Os judeus decidem matar ele. Aquele que perseguia a igreja, agora está sendo perseguido. Só que em Atos, capítulo de número 27, após Paulo ele sair de Jerusalém, Saulo ele quis se juntar aos discípulos de Jesus. Só que diz o texto, os discípulos de Jesus não acreditavam na conversão de Paulo. Eles não acreditavam que aquele Saulo foi de fato convertido, que aquele Saulo teve de fato um encontro com Cristo. Só que aparece um homem, cujo nome é Barnabé. Barnabé recebe Paulo. Pega Paulo e leva Paulo aos apóstolos.
E aqui existe uma aplicação dentro disso. Porque Barnabé, ele tem uma qualidade. A qualidade de Barnabé é enxergar nos outros aquilo que ninguém consegue enxergar. Glória a Deus. Barnabé viu em Saulo um verdadeiro homem convertido. Um homem que cresceu aos pés de Gamaliel, da linhagem de Hilel. Um homem que foi eloquente dentro do contexto judaico. Então Barnabé viu que de fato Paulo tinha tido um encontro com Cristo. Aleluia. Só que Barnabé, tomando consigo, levou ele aos apóstolos. A perseguição agora aumenta. No capítulo 11, após a perseguição, a morte de Estevão, aqueles homens que pregavam eloquente, Lucas, ele registra que uns evangelistas desceram para a região de Chipre e de Cirene. Enquanto isso, Saulo de Tarso retorna para Damasco e fica lá aproximadamente 10 anos, esquecido, ninguém lembra, ninguém fala. Os homens de Chipre, Lucas não relata nome, mas só que Lucas, ele escreve algo da vida desses homens, que Deus operava sinais, maravilhas, mas que a mão do Senhor era sobre eles. Consequentemente, a notícia chega na igreja sede em Jerusalém. A igreja envia Barnabé para pastorear em Antioquia. Só que ao chegar em Antioquia, Barnabé, ele olha a graça de Deus naquela igreja e dentro de Barnabé ele fala: não posso pastorear isso sozinho. Existe um homem que pode pastorear isso comigo. Ele vai até Tarso e vai buscar Saulo de Tarso. E ali Saulo de Tarso agora está pastoreando a igreja em Antioquia, juntamente com Barnabé. Após ter passado 10 anos esquecido, 10 anos fora dos holofotes, Barnabé o buscou. Estava esquecido pelos homens, mas nunca esteve esquecido pelo próprio Deus. Glória a Deus. Se você está na posição, se você está no centro da vontade de Deus, fique em paz, pode ficar escondido, mas de Deus ninguém se esconde. Breve, o Barnabé vem te buscar. Aleluia. Em Antioquia, diz a Bíblia, e não o pregador, que eles estavam orando e jejuando. E diz o texto que o Espírito Santo pediu: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Esses homens agora saem pela primeira viagem missionária, só que existe um problema. Barnabé, pela sua qualidade de ver nos outros aquilo que ninguém conseguiria enxergar, Barnabé, ele quer levar também o seu irmão João Marcos, seu sobrinho João Marcos. O irmão João Marcos também vai. Só que o Espírito Santo não pediu e não separou João Marcos para a obra missionária. Só que o desejo de Barnabé era que, assim como ele fez com Saulo de Tarso, o buscando de Damasco, trazendo para Antioquia, ele queria também que João Marcos caminhasse com ele. E diz o texto que João Marcos o acompanha. Eles pregam o Evangelho. E na região da Panfilha, João Marcos agora o abandona. João Marcos agora decide voltar para trás. Paulo, diz o texto, que agora Deus faz sinais, maravilhas, prodígios, através da vida de Paulo. Comanda um avivamento. Na primeira viagem missionária, Deus opera sinais e maravilhas. Chega um dia que Paulo chega para Barnabé e fala: Barnabé, vamos voltar pela região da Panfilha, pela região da Ásia, visitar os nossos irmãos e encorajá-los? Barnabé: sim, Paulo, vamos. De repente, João Marcos também decide ir. Paulo se levanta e fala: comigo não vai não. Abandonou-me na primeira viagem missionária, agora quer ir comigo? Não vai.
E diz o texto que teve uma grande contenda com Barnabé e Paulo, e ali se separaram. Mas quando Deus está no controle da situação, meu irmão, até nas contendas Deus usa. Até nas contendas Deus usa. E diz o texto que agora Paulo separa Silas, o entregador de cartas, para iniciar a sua segunda viagem missionária. Diz o texto que por passar por grande cidade pela Ásia, ele chega até Betina. E o desejo de Paulo é de ir para a Ásia, visitar os irmãos. Só que quando ele chega em Troade, ele tem uma visão de um varão da Macedônia, dizendo: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo entendeu que o querer de Deus era diferente do seu querer. O desejo dele era ir para a região da Ásia, mas o desejo de Deus era que ele entrasse em Filipos. Paulo descansa em Troade, desce em Filipos, funda a igreja em Filipos, prega 3 semanas, e Deus, por misericórdia, pela graça, ele abre o coração da irmã Lídia, uma mulher rica, vendedora de púrpura, mulher rica de Tiatira. Porque o Deus que dá a visão é o Deus também que dá a provisão. Glória a Deus. Paulo passa a pregar, só que em Filipos ele deixa uma igreja e ele escreve a esta igreja. A carta aos Filipenses, eu pude separar cada especificação de cada capítulo. No capítulo de número 1, é alegria em padecer por Cristo. No capítulo de número 2, é a alegria em servir a Cristo. No capítulo de número 3, a alegria em crer. Já no capítulo número 4, a alegria em dar. Só que eu quero atentar sobre o capítulo de número 2. Porque Paulo, ele traz um modelo de um servo, que não é um servo qualquer. Paulo, ele coloca o seu coração na carta aos Filipenses. No capítulo 2, a partir do verso 5. E Paulo diz: meus irmãos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz, para que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que através do nome de Jesus se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia. Paulo, após fundar a igreja de Filipos com Silas, ele sai passando pela Fípolis, Polônia, e Paulo Silas chega a Tessalônica, onde havia as sinagogas dos judeus. Depois ele vai para Bereia, e em Bereia tem uns crentes que parece que é os crentes da ADM Berlim. Enquanto Paulo examinava as escrituras, diz o texto que os bereianos conferiam para ver se Paulo tinha veracidade naquilo que estava falando. Em Atos capítulo 20, 22, esse Paulo convertido, agora um homem que leva o Evangelho de Cristo aos confins da terra, perseguido, caluniado, preso, ele diz em Atos capítulo 20, versículo 22: e agora, impelido pelo Espírito, meus irmãos, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, isento que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, eu nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que fé é essa?
Que fé é essa que o Espírito Santo o revela? Que prisões e cadeia os esperam? Mesmo assim, Paulo não desistiu do chamado. Glória a Deus. Paulo, ele não desistiu do chamado que lhe foi proposto pelo Cristo. Paulo, ele sabia que o resplendor de luz, a voz que ele ouviu no caminho de Damasco, era o Cristo. Era o dono da igreja. Aleluia. Em Atos, capítulo 21, a gente vê esse relato. E quando ouvimos essas palavras, diz o texto, que eles rogavam a Paulo, dizendo: não faça isso, não desça para Jerusalém. Mas só que Paulo, ele respondeu: o que estão fazendo ao chorar assim? E parte o meu coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. E Paulo disse isso para os confortar, e disse: seja feita a vontade de Deus. Aleluia. Esse homem que não mediu esforços, esse homem que de fato pôde ter a honra de dizer: viver para mim é Cristo, e eu morrer para mim é ganho. Paulo, ele tinha a convicção que aquela graça que o tomou no caminho de Damasco era do Cristo, dono da igreja. Era do Cristo que deu uma palavra embasada em uma ordem de que breve iria voltar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Só que Paulo, meus irmãos, ele não teve uma vida comum. Paulo, ele não teve uma vida como os restantes dos discípulos. O desejo, o anseio no coração de Paulo era um desejo missionário. Paulo, ele implantou a igreja em todas as regiões que ele passou: Panfilha, Ásia, Troade, Filipe. Todos os lugares onde Paulo passou, ele plantou a igreja. O desejo de Paulo era que o evangelho se espalhasse cada vez mais. Que a graça de Cristo, que o alcançou e o tomou no caminho de Damasco, pudesse alcançar mais vidas. E foi através deste missionário que chegou até nós o evangelho de Cristo. O evangelho da cruz, o evangelho da salvação. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele é preso em Jerusalém. O apóstolo Paulo agora, ele apela para Roma. Ele tem cidadania romana. E ele apela para ser julgado por César. E César diz, Roma diz: se é para César que você quer ir, vamos direcionar para César. E agora, ele entra numa embarcação. E dentro dessa embarcação, tem 276 presos. Só que o Espírito do Senhor apareceu a Paulo e disse: Paulo, vai acontecer tempestade, vai acontecer lutas, vai acontecer vendaval, mas fique tranquilo, eu entreguei todas essas pessoas em sua mão e não vai morrer ninguém. Aleluia. Permita uma aplicação. Por causa da tua busca com Deus, por causa da tua caminhada com Deus, não perece nem você, nem sua casa, nem sua família, Aleluia. nem sua Glória a parentela. Deus. Por causa de Paulo, 276 presos, nenhum morreu. Glória a Deus. Veio o vento veemente, poderoso, cuja Bíblia trata o Euroaquilão, vento muito forte, despadeceu totalmente o barco. Ninguém morreu. Paulo chega em Malta. Talvez se o barco não quebra, o evangelho nunca tinha chegado em Malta. Ao chegar em Malta, os malteses fazem uma fogueira. Só que ninguém queria manter a fogueira acesa. Paulo está pegando gravetos para manter o fogo aceso. Ao pegar os gravetos, uma víbora
sai de dentro e morde a mão de Paulo. Enquanto aqueles que dentro do barco estavam dizendo que Paulo de Tarso, era um Deus, agora está dizendo que ele é um miserável, que agora vai morrer e que agora não vai mais viver. Após a cobra o picar, eles ficam esperando a morte de Paulo. Mas diz o texto que Paulo sacudiu a víbora e caiu. E o veneno não fez efeito na vida de Paulo. Aleluia. As lutas, as arguras da vida, o sofrimento, a perseguição, ela pode vir, faz parte. Deus até permite que nós seja picado por cobra. O que Deus nunca vai permitir é que o veneno dela faça efeito. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai nos livrar da prova. Aleluia. Mas tenha certeza que durante a prova Ele estará presente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Paulo chega em Malta, cura um centurião. E este homem ele escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 12. Irmãos, quero que ainda que saiba que as coisas que me aconteceram para contribuição do Evangelho. Aí eu pergunto, qual foram essas coisas que aconteceram com este homem? E a Bíblia nos diz e nos relata. Paulo, ele é perseguido em Damasco. Paulo, ele é rejeitado em Jerusalém. Paulo, ele é apedrejado em Listra. Paulo, ele é açoitado em Filipos. Paulo sai escorraçado de Tessalônica. Paulo é enxertado de Bereia. Paulo, ele já é chamado de tagarelas no Areópago, em Atenas. Paulo, ele enfrenta as feras em Éfeso. Paulo é preso em Jerusalém. Foi acusado em Cesareia. Paulo agora sofre um naufrágio a caminho de Roma. Em Malta é picado por uma cobra. Chega em Roma como um perseguidor, como um homem que é acusado por levar o Evangelho de Cristo. Só que esse homem, em suas cartas, ele diz: mas tudo isso que me aconteceu foi para a cooperação e a propagação do Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Dá para ser imitador dele? Dá para a gente ser imitador deste homem? Aleluia. Dá para dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Mas esse homem, ele também teve as suas lutas. Esse homem também teve os seus momentos de solidão. Quando ele está preso, e dentro dessa prisão, na masmorra, a Marmentina, em Roma, não é aquela prisão domiciliar, que Paulo pode receber visitas, mas é uma prisão que ele só vai sair dela para a morte. É uma prisão que não existe mais saída, já tem data para ele ser decapitado. Só que Paulo, no corredor da morte, ele ainda escreve ao jovem Timóteo. E ele diz, 2 Timóteo, capítulo de número 4, o verso de número 16, ele diz: na minha defesa, ninguém me assistiu. Antes, todos me desampararam. Que isto não lhe seja imputado. Paulo agora, o homem que plantou igreja em todos os lugares, está sofrendo agora um momento de solidão. Está preso, todos abandonados, ninguém assistiu. Ele esperava alguém no julgamento dele, dizendo: eu conheço esse homem. Esse homem é um bandeirante do cristianismo, ao qual o Cristo, o dono da igreja, o encontrou no caminho de Damasco. E o tomou e o colocou no chão. Mas ninguém. Só que o apóstolo Paulo, ele não está preocupado. Ele não está preocupado se alguém o assistir. Ele diz no verso 17: mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por mim
fosse cumprida a pregação do Evangelho, e ao ouvisse todos os gentios, e eu fiquei livre da boca do leão. Esse homem agora que tem a certeza de que Deus não o abandonou em momento algum, porque quando o Cristo o chamou, o Cristo disse: esse para mim é um vaso escolhido, que padecerá pelo meu nome. Só que Paulo, ele escreve, meus irmãos, ele continua escrevendo a Timóteo, e ele diz: quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Verso de número 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça está guardada, ao qual o Senhor, o reto juiz, dará a mim naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que o amam a sua vida. Procura ter comigo, Timóteo, em breve, para que não existe mais. Verso de número 10. Pois Demas me abandonou, tendo amado o presente século, e foi para Tessalônica, Cretense para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está aqui comigo. Tome Marcos e traga-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Quanto a Tíquico, enviei a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, e especialmente os pergaminhos. Paulo, ele não acredita em acaso. Paulo, ele não acreditava em coincidência. Ele tinha a convicção plena que o encontro que ele teve no caminho de Damasco era o encontro daquele que o daria uma coroa da vida. Paulo, ele não está preocupado se o gladil romano irá passar a guilhotina e o corpo dele irá para um lado, a cabeça para o outro. Paulo tem a fé de dizer: eu combati o bom combate. Aleluia. Eu acabei a carreira. Eu guardei a fé. Aleluia. E desde agora a coroa da justiça está guardada pelo resto juiz. Glória a Deus. Pelo reto juiz que nos dará naquele dia. Persevere, que os ensinamentos de Paulo, este homem que foi a maior potência do cristianismo, que foi o homem mais eloquente da história da igreja, nós possamos nos inspirar nele. Aleluia. E lembrar que as aflições, as dificuldades, as perseguições nunca foi para parar a igreja. A igreja, ela não é perseguida à toa. A igreja, ela nunca deixará de ser perseguida. Enquanto estivermos aqui, seremos perseguidos. Mas que nós possamos dar o grito de Paulo de dizer: combati o bom combate, acabei a carreira Glória a Deus. e guardei a fé. Aleluia. Aleluia. Porque a coroa da vida será dada pelo reto juiz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que no dia de hoje, essa injeção de ânimo na nossa vida, na nossa alma, possa nos encorajar a sair por essas portas, a permitir ser usado por Deus para resgatar as vidas que estão aí fora, perecendo e carecendo da presença de Jesus. Aleluia. Porque o mesmo que o domou no caminho de Damasco, eu não sei qual foi o seu Damasco, eu conheço o meu. Mas aquela graça, ela permanece viva e grita dentro de nós todos os dias. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Não permita que as perseguições possam te parar. Não permita que as lutas dessa vida possam te parar. Lembre-se sempre, assim como Paulo tinha a convicção, há uma coroa de glória nos esperando. Glória a Deus. A terra pode acabar com a nossa vida, mas fique em paz. Assim como os portões celestiais da glória se abriu para receber Estevão, os portões da glória celestiais
abriu para receber Paulo de Tarso. Aleluia. E eu agradeço minha rica oportunidade em Aleluia. nome de Jesus.